Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Iniciaremos aqui nossa discussão sobre sistemas lineares de equações. Vamos desenvolver procedimentos para a obtenção das soluções dos mesmos. Iniciaremos com definições e aspectos básicos, tanto sobre equações lineares como sistemas lineares de equações. Começamos analisando a seguinte situação. A reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, resultando em água, é representada por essa equação. Entretanto, para representar adequadamente esta reação química, nós devemos determinar os coeficientes chamados estequiométricos desta equação. O princípio de Lavoisier vai nos permitir então escrever o seguinte conjunto de equações envolvendo x, y e z, respectivamente os coeficientes do gás hidrogênio, do gás oxigênio e da molécula de água. O que nos interessa aqui é determinar exatamente os valores de x, y e z que satisfaçam simultaneamente esse conjunto de equações. Após uma determinada pesquisa, nós encontramos que x deve ter o valor 2, y deve ter o valor 1 e z deve ter também o valor 2. Esse é um exemplo particular de um conjunto de equações que tem a seguinte característica. São chamadas equações lineares. E, de modo geral, podemos escrever que uma equação linear tem a seguinte forma. A1 vezes x1, mais A2 vezes x2, mais A3 vezes x3, mais etc. AN vezes xn é igual a B. Observamos que as grandezas x1, x2, x3, etc. até xn são chamadas de variáveis dessa equação linear. A1, A2, A3, etc. até AN são números reais, denominados coeficientes das respectivas variáveis, enquanto que B, também um número real, é chamado de termo independente desta equação. Exemplos típicos de equações lineares são listados a seguir. 2x menos 7y igual a 11 é uma típica equação linear nas variáveis x e y, que tem respectivamente os coeficientes 2 e menos 7 e o termo independente igual a 11. No item B, nós temos uma equação linear nas variáveis x, y e z, cujos coeficientes são respectivamente menos 3, 7 sobre 2 e 5, e o termo independente é igual a 0. No item C, as variáveis recebem as denominações de x1, x2, x3, x4 e x5, tendo coeficientes menos 1, 2, menos 11, 8 e menos 1, enquanto que o termo independente é igual a 13. Consideremos então esta típica equação linear 2x mais 3y igual a 12, nas variáveis x e y, com coeficientes 2 e 3, respectivamente, e termo independente igual a 12. Vamos verificar o que acontece com o par ordenado 6 e 0, ou seja, quando x for igual a 6 e y for igual a 0. A substituição desses valores para x e y na equação linear nos fornece 2 vezes 6 mais 3 vezes 0 é exatamente igual a 12. Portanto, este par ordenado 6 e 0 satisfaz esta equação. Ou ainda, nós dizemos que ele é uma solução da referida equação linear. A mesma coisa acontece para o par ordenado 0 e 4. Observe que agora x é igual a 0 e y é igual a 4. A substituição na respectiva equação linear nos fornece 2 vezes 0 mais 3 vezes 4 igual a 12, também uma solução desta equação linear. O mesmo ocorre para o par ordenado 3 e 2. X igual a 3, y igual a 2. Nós temos que 2 vezes 3 mais 3 vezes 2, 6 mais 6 é exatamente igual a 12, e, portanto, esse par ordenado 3 e 2 satisfaz a referida equação linear, e também dizemos que é uma solução desta equação linear. De modo geral, uma equação linear em n incógnitas, escrita como A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3, etc., até AN vezes xn é igual a B, tem uma ênupla ordenada α1, α2, α3, etc., até αn como solução desta equação linear, se a substituição das variáveis x pelos respectivos valores de α produz a igualdade desejada.
Por exemplo, para esta equação linear 3x mais y menos 2z igual a 8, nós observamos que a terna ordenada 2, 4 e 1 é solução da equação linear, pois a substituição de x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 1 satisfaz a mesma equação. O mesmo vale para a terna ordenada 0, 6 e menos 1. X igual a 0, y igual a 6 e z igual a menos 1 também satisfaz esta equação linear. Entretanto, a terna ordenada 5, menos 2 e 3 não satisfaz a referida equação linear, portanto, ela não é uma solução da mesma. Uma situação mais sofisticada é colocada na seguinte questão. Uma terna ordenada que tem por elementos k, 2 e k mais 1 é solução da equação linear 4x mais 5y menos 3z igual a 10. Nessas condições, como determinaremos o valor do parâmetro k? Assim, queremos que essa terna ordenada k, 2 e k mais 1 satisfaça a equação linear 4x mais 5y menos 3z igual a 10. Para isso, substituiremos x por k, y por 2 e z por k mais 1, de maneira que nós obtemos a seguinte condição. 4k mais 5 vezes 2 menos 3 que multiplica k mais 1 igual a 10. Ou ainda 4k mais 10 menos 3k menos 3 é igual a 10, que nos leva à solução k igual a 3. Ou seja, para que esta terna seja a solução da equação linear dada, k deve assumir o valor 3. Um conjunto de m equações lineares em n incógnitas vai definir o que nós chamamos de um sistema de equações lineares ou simplesmente um sistema linear m por n, sendo m o número de equações e n o número de incógnitas ou variáveis. Da maneira como foi escrito esse sistema linear, é óbvio que utilizaremos os conceitos de matrizes e produtos de matrizes para reescrevermos um sistema linear. Isso fica mais evidente ainda ao escrevermos esse sistema linear na sua chamada forma matricial como uma matriz que agrega todos os coeficientes das variáveis, desde A11 até ANN, uma matriz coluna que tem como elementos as variáveis x1, x2, x3 até xn, e uma outra matriz coluna que contém os termos independentes B1, B2, B3 até Bn. Como exemplos de sistemas lineares, considere esse sistema linear 2x2, ou seja, um sistema que tem duas equações e duas variáveis, exatamente x e y. A primeira equação, 2x mais 3y igual a 13. A segunda equação, 3x menos 5y igual a 10. Um sistema linear 3x3 tem como variáveis x, y e z, sendo que a primeira equação é x mais 2y mais 3z igual a 1. A segunda equação, 4x menos y menos z igual a 3, enquanto que a terceira equação, x mais y menos z igual a 6. A exemplo do que acontece para equações lineares, nós podemos discutir se um determinado sistema linear tem ou não solução. Por exemplo, para esse sistema linear 2x2, ou seja, um sistema que contém duas equações e duas variáveis, nós podemos verificar se o par ordenado 1 e 1, ou seja, x igual a 1 e y igual a 1, é a solução do mesmo. Para tanto, nós temos que verificar se esse par ordenado satisfaz tanto a primeira como a segunda equação do sistema linear. Neste caso, nós vemos que 1 e 1, x igual a 1, y igual a 1, satisfaz tanto a primeira como a segunda equação, portanto, ele é de fato uma solução do sistema linear. Para o mesmo sistema linear, o par ordenado 3 e 0 satisfaz a primeira equação, mas não a segunda. Nesse caso, ele não constitui ou não é uma solução do sistema linear em questão. Assim, ao considerarmos um sistema linear de m equações em n variáveis, uma n-upla ordenada α1, α2, α3 até αn é a solução desse mesmo sistema linear se ele satisfaz cada uma das equações do sistema linear, ou seja, se ele satisfaz a primeira, a segunda, a terceira até a enésima equação desse mesmo sistema linear. Nesse caso, essa n-upla é uma solução do sistema linear.
Assim, para esse sistema linear 2 por 3, um sistema que tem duas equações e três incógnitas, nós verificamos que a terna ordenada 1, menos 2 e 3 não é a solução do mesmo. Apesar de satisfazer a primeira equação, não satisfaz a segunda, portanto, esta terna não é uma solução desse sistema linear. Já para esse outro sistema linear, também 2 por 3, ou seja, duas equações em três variáveis, nós verificamos que essa terna 4, 1, 3 é a solução do mesmo. E é a solução porque satisfaz tanto a primeira como a segunda equação desse sistema linear. Finalmente, um último conceito que é importante é o de sistemas lineares equivalentes. Dois sistemas lineares são equivalentes quando eles possuem o mesmo conjunto de solução, ou seja, a solução do primeiro também é a solução do segundo e vice-versa. Por exemplo, para esse sistema linear S1, nós podemos verificar facilmente que o par ordenado 7 e menos 2 é a solução desse sistema linear porque satisfaz tanto a primeira como a segunda equação. Mas esse mesmo par ordenado 7 e menos 2 também é a solução do sistema linear S2, ou seja, ele satisfaz tanto a primeira como a segunda equação desse sistema linear. Logo, nós podemos dizer que esses sistemas lineares são equivalentes porque a solução do primeiro é exatamente a mesma do segundo. E assim nós terminamos esse primeiro encontro sobre sistemas lineares. Nós discutimos alguns aspectos básicos, tanto de equações lineares como de sistemas lineares de equações. No próximo encontro, vamos discutir em detalhes um sistema linear 2 por 2, ou seja, um sistema que tem duas equações e duas variáveis. Posteriormente, vamos analisar um método chamado método de Gauss ou escalonamento para obtermos as soluções de um sistema linear qualquer. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!